Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bioestimuladores de colágeno, tá bom? Vamos gravar aí aulas sequenciais falando sobre cada bioestimulador de colágeno, as propriedades de cada um, funções, diferenciais, indicações, tá bom? Então vamos lá, para que a gente comece a entender um pouquinho sobre os bioestimuladores de colágeno, é muito importante que a gente volte aí um pouco à base de tudo, tá? Então, por isso, nós vamos falar sobre a via de formação do colágeno, tá bom? A neocolagênese. Então, tudo vai começar com a formação do procolágeno, tá? O procolágeno nada mais é do que uma ligação tripeptídica que vai acontecer dentro do complexo de Golgi, né? Como vocês devem lembrar, o complexo de Golgi é uma organela que fica ali dentro da matriz celular, tá bom? Então, essa ligação tripeptídica vai acontecer dentro do complexo de Golgi e eu vou ter a formação ali do procolágeno, tá? Feita essa ligação, o procolágeno, ele vai ali para o meio celular, tá? Para o meio ali da matriz celular. Ele sai do complexo de Golgi e vai para o meio da matriz celular. E aí, o que vai acontecer lá, gente? Vai acontecer a clivagem das extremidades, tá? E aí, o meu procolágeno, ele vai virar um tropocolágeno, tá bom? Então, o tropocolágeno nada mais é do que o procolágeno com as extremidades ali clivadas, quebradas, tá? Cortadas. O meu tropocolágeno, então, vai iniciar um processo de fibrilogênese, tá? Que nada mais é do que a união, a condensação, tá? Dessa estrutura formando as fibrinas, tá? Então, o meu tropocolágeno, ele vai ter ali uma ligação, vai acontecer uma ligação, como se fosse ali uma cordinha, vai deixar bem condensado e vai formar, assim, as ligações cruzadas que vão fortalecer e dar estabilidade ali àquela estrutura, tá? E quando isso acontece, eu tenho aí a formação das fibrinas, tá bom? Então, à medida que essas fibrinas, elas vão se interlaçando, elas vão ficando unidas, juntinhas ali no tecido, eu vou ter a formação, então, da minha fibra de colágeno, tá bom? Que vai ali apresentar uma grande resistência à força tensora, à força mecânica, tá? Então, essa é basicamente a via de formação do colágeno, tá? Essa via de formação, pessoal, ela vai demorar aí em torno de 28 dias. Então, não é do dia para a noite que o paciente ele vai gerar, ele vai produzir, ele vai ver a melhora da fibra, tá? A melhora da espessura dérmica do tecido, tá bom? Então, é muito importante que a gente visualize, tá? E explique isso para o paciente, tá? Que ele vai ver aí a melhora a partir de um mês pós a aplicação do bioestimulador de colágeno. Então, nós vamos ter aí, vamos dividir então os bioestimuladores de colágeno em duas apresentações: bioestimuladores de colágeno líquidos e bioestimuladores de colágeno sólidos, tá? Em que nos bioestimuladores líquidos nós vamos ter aí a hidroxapatita de cálcio, a policaprolactolona e o ácido L-polilático, tá? A hidroxapatita de cálcio, ela é apresentada em gel. A policaprolactolona, ela é apresentada em gel.
tá? Ela tem a apresentação, o seu veículo de apresentação é em gel, assim como a hidroxapatita de cálcio. E o ácido L-polilático, ele vem aí em pó liofilizado, tá? Então, esses são os 3 bioestimuladores de colágeno que têm a apresentação aí de forma líquida, tá? E de forma sólida, nós temos aí a polidioxanona, que nada mais são do que os fios de PDO, tá bom? Então, os meus fios de PDO vão ter uma apresentação diferente, tá? É um material, é um bioestimulador que vem aí com uma apresentação diferente. Então, vamos começar falando sobre a policaprolactolona, tá? Que nada mais é do que o Elancê, tá bom? A policaprolactolona, gente, ele é um composto de microesferas, tá? É um polímero totalmente biocompatível, biodegradável, tá? E ele vem aí em um gel carreador, que é a carboximetilcelulose, tá? Ele pertence ao grupo polialfa hidroxiácido, tá? Que é o mesmo grupo químico dos ácidos poliláticos, tá? Ele foi sintetizado a primeira vez na década de 30 e foi introduzido no mercado estético europeu a partir de 2009, tá? E quando nós vamos observar a hidrólise do material, tá? Nós verificamos que a hidrólise é realizada o resultado dessa hidrólise é água e CO2. Então, é um material totalmente biocompatível e biodegradável, tá? Totalmente biocompatível com o corpo, tá? Então, aqui nós temos a estrutura química da policaprolactolona, tá? Eu trouxe aqui um artigo também para vocês, para mostrar a referência dessa estrutura química, né, do material. Ele é um polímero hidrofóbico, tá? Então, ele tem propriedades viscoelásticas, biodegradáveis e é de fácil fabricação e manipulação, tá bom? O peso molecular desse material, o peso molecular do polímero é que vai determinar o tempo que vai demorar a sua degradação, a sua via de hidrólise e a sua persistência no tecido, tá bom? O Elancê, ele tem 4 formas de apresentação hoje no mercado, tá? O Elancê S, M, L e o Elancê E, tá bom? Cada apresentação vai ter uma durabilidade diferente, ou seja, cada apresentação tem um peso molecular do polímero diferente, tá? Logo, o Elancê S é o que vai ter uma durabilidade de 2 anos, então ele tem um peso molecular menor, tá, do polímero do que o Elancê E, que vai ter uma durabilidade aí de 4 anos, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a apresentação, tá, da microsfera da polidioxanona, tá? Então, as microesferas, elas têm em torno de 25 a 50 micrômetros de tamanho, tá? Isso vai fazer com que as microesferas, elas não sejam fagocitadas, então, elas são protegidas da fagocitose e isso vai fazer com que o material perdure por mais tempo no tecido, tá? E fique ali estimulando todo o processo de neocolagênese, tá? Quando nós observamos a estrutura das microesferas, elas são totalmente lisas, tá? Elas são contínuas, são homogêneas, elas não são porosas, tá? Elas são esféricas. E isso vai fazer com que a minha resposta inflamatória ela não seja tão exacerbada
quando eu comparo com os outros bioestimuladores de colágeno, tá? Então, é importante nós ressaltarmos que a estrutura da microesfera do material, ela vai ter uma grande influência aí no edema do paciente, na espessura dérmica, tá? Em todo o processo celular que vai acontecer. Quanto mais lisa a minha esfera, quanto mais esférica ela for, tá? Quanto mais regular o tamanho dela for, melhor vai ser a resposta. Eu vou estimular uma resposta inflamatória, mas é uma resposta gradual, tá? Não é uma resposta inflamatória exacerbada, tá bom? Fora do controle, tá bom? A deposição de colágeno recém-sintetizado ao redor das microesferas, junto com a própria estrutura, gente, é que vai fazer com que esse tecido ele sofra uma remodelação. A remodelação do tecido, ela vai estar envolvida aí diretamente, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar uma aguinha aqui, gente. Espera aí. E aí, aqui eu trouxe um estudo em modelo humano, tá bom? Para que nós pudéssemos observar o quanto tempo essas esferas elas ficam depositadas ali no tecido, tá bom? E quanto tempo demora esse processo de fagocitose, de degradação do produto, tá? Então, essas lâminas aqui, elas foram testadas com Elancê M, tá? O Elancê M, ele tem aí uma espera de longevidade por volta de 2 anos, tá? Então, com 13 meses pós a aplicação do Elancê no paciente, ainda foi observado que as esferas, as microesferas, elas estavam no seu estado original, tá? Sem nenhuma indicação de biodegradação, tá bom? E essas biópsias, elas foram feitas, foram seguidas, então, tá bom? O que eles observaram de diferente foi a presença de alguns estiócitos ao redor das esferas, tá? O que indica que é uma resposta inflamatória leve no tecido, tá bom? Mas está dentro do tempo esperado do processo de degradação do produto. E aqui nós temos um outro estudo também, tá bom? Um estudo de imunohistoquímica, tá? Em biópsias abdominais de pele humana, após inserção do Elancê, do PCL, da policaprolactolona, tá? Na figura A, o antes, na figura B, 6 meses depois. Então, o que nós podemos observar, pessoal, de diferente nessas lâminas? Tudo que está em verde claro ali, pessoal, são as deposições de fibras colágenas. Já é o processo de remodelação que o tecido ele vai sofrendo à medida que eu tenho a degradação, migração celular, estímulo de colágeno, degradação das microesferas e deposição das fibras de colágeno, tá bom? Então, qual que vai ser o processo celular, tá? Eu vou ter aí um processo de reparo tecidual. Esse processo, pessoal, ele vai demorar aí em torno de ele possui 3 fases, tá? A primeira fase é a fase de estímulo, a fase da inflamação,
Então, é um momento quando eu injeto o produto no meu paciente e eu vou estimular toda aquela cascata ali de resposta de reparo, resposta inflamatória, cascata de neocolagênese, migração celular, tá? Então, é o período que eu vou ter o maior edema, porque todo o processo de migração celular, eu tenho morte celular também. Não são todos os macrófagos que vão migrar para a região que vão ficar ali, alguns vão sofrer apoptose, e o próprio processo de morte celular, de apoptose, de interação do meio, de tudo isso gera um edema ali no local, tá? Então, a primeira fase desse processo todo é a ativação das vias, que seria inflamação, a via de inflamação, reparo, neocolagênese, proliferação celular, o edema, até o momento em que eu vou aí degradando as minhas microesferas, tá? E vou depositando ali as fibras de colágeno, tá? Até que eu consiga ter aí a remodelação do meu tecido, certo? Então, eu vou ter aí a remodelação do meu tecido, que é a última fase, tá? Então, vou começar pelo revestimento proteico, tá bom? Através da migração celular que vai acontecer para aquele local, recrutamento celular para aquele local, tá? O material, ele é protegido da fagocitose pelo tamanho. Vocês lembram que eu citei para vocês que o tamanho da microesfera, ele era próprio para isso, para esse estímulo, tá? Porque ela é maior do que o que o macrófago consegue capturar, fagocitar. Então, por isso ela fica mais tempo no tecido, por isso ela vai promover uma reação inflamatória, tá? E com o passar das semanas, à medida que os macrófagos eles vão degradando, eles vão fagocitando toda aquela microesfera, eu tenho também o estímulo do colágeno. Então, eu vou ter a deposição das fibras de colágeno e, ao mesmo tempo, eu vou ter a degradação das microesferas, tá? Então, é um processo que vai fazer a construção de uma rede que vai sustentar o tecido. E isso tudo é o processo de remodelação tecidual, tá bom? Então, quais são as regiões que a bula do Elancê indica a aplicação do produto, tá? Ela indica a região do terço médio, marionete, contorno, nariz, mento, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com bioestimuladores na região nasal, região de olheira, região glabelar, tá? Região sulco nasogeniano. Por quê? Caso a gente tenha ali alguma compressão, pessoal, é muito difícil a gente reverter essa compressão, tá? Por quê? O bioestimulador, ele não vai ser degradado com a enzima, tá? Então, aí, as regiões mais seguras que nós temos para aplicação do bioestimulador, no caso aqui do Elancê, região do terço médio, marionete e contorno mandibular, tá? Aqui eu trouxe para vocês um artigo que ele mostra vários casos de planejamento, tá, com o Elancê. Como eu expliquei para vocês, o Elancê, ele numa caixinha de Elancê vem duas seringas, tá? Cada seringa com 1 ml. Então, geralmente, nós distribuímos, tá? Uma seringa para cada lado da face, para cada M-face. É importante ressaltar, pessoal, que não existe uma receita de bolo da aplicação do bioestimulador, tá? Quando a gente vai falar sobre as quantidades.
tá? Isso vai depender da anatomia do meu paciente, da espessura dérmica, se ele teve desgaste ósseo ou não, se ele ainda tem estrutura, tá? Se ele tem assimetria de face. Então, são vários fatores que vão fazer com que eu determine o meu planejamento e a distribuição daquele produto na face do meu paciente, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, ele utilizou 1 ml na região da marionete, 0,505, 0,8 ml na região malar, 0,8 na região da têmpora, tá? Então, assim, vocês vão ver que na prática clínica, nós temos aí várias vetorizações, várias formas de planejamento e aplicação, tá? O que vai ser padronizado nos bioestimuladores é o preparo, tá? Que é recomendado pelo próprio fabricante. Cada bioestimulador, ele vai ter um planejamento, uma indicação diferente do seu fabricante, tá? Mas o planejamento e a distribuição do material, ela não tem uma receita de bolo, tá? E aí nós temos outro caso aqui embaixo também, em que ele usou 0,5 na têmpora, 0,7 no malar, 0,1 na região ali do pré-jaw, tá? Atrás do jawzinho, início do contorno, tá bom? Então, assim, essa parte do planejamento, esse olhar clínico que a gente precisa ter sobre o paciente, ele é muito importante, tá? A nossa ideia não é fazer com que todos os pacientes, eles fiquem iguais, né? A nossa ideia é conseguir tratar cada paciente aí de uma forma individualizada, tá bom, pessoal? Então, o planejamento ele vai variar de acordo com esses fatores que eu já citei para vocês, tá? Outra coisa que nós vamos observar bastante com a policaprolactolona é a melhora do tecido em si, tá? A gente vai ter uma melhora da flacidez aqui no exemplo do paciente C, ó. A gente consegue observar uma grande melhora da flacidez, tá? Então, as propriedades dos bioestimuladores, elas são muito variadas, né? Você tem ali toda uma ativação, você tem melhora da estruturação, você tem espessura dérmica, você tem melhora do tecido, né? Então, são vários fatores aí que eles vão poder influenciar e melhorar, tá bom? Quais são as contraindicações, pessoal, para se trabalhar com a policaprolactolona, tá? Contraindicações. Doenças autoimunes, gestação, pacientes lactantes, pacientes com diabetes não controlada, síndrome metabólica, tá? Quaisquer sinais de infecção na área tratada, herpes ativo, distúrbios de coagulação e sangramento. Então, essas são as principais contraindicações. E quais serão os meus efeitos adversos? Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos adversos da policaprolactolona, tá? Vermelhidão, inchaço, edema, eritema, nódulos, hipersensibilidade, cicatrização inadequada, descoloração da pele, aumento inadequado ou excessivo. Isso acontece quando eu tenho, às vezes tem paciente que tem uma leve assimetria de face, e aí eu preciso colocar, por exemplo, 0,1 de um lado e 0,2 do outro para que eu equilibre e aquilo fique mais harmônico, tá? Esse aumento inadequado ou excessivo é quando eu faço uma subcorreção, tá? Quando eu injeto o produto, depois eu volto lá de novo e injeto mais, tá? A gente tem que ter a consciência de que
de que o bioestimulador ele vai gerar ali um edema e, e quando você coloca uma quantidade maior de produto, por exemplo, você faz um bolos ali, né? Você tem uma quantidade de microesferas sobrepostas, então a quantidade de migração celular, de acúmulo de líquido naquele local vai ser maior, tá? Por isso que a gente tem aí bastante, uma das principais intercorrências são os nódulos, tá? Então é muito importante quando a gente for trabalhar com essas correções de assimetria de face, tá? É muito importante que não seja injetado em vasos sanguíneos, tá bom? Para que eu não tenha aí oclusão, embolia, infarto, abscesso, tá? Então, toda essa aplicação, todos esses efeitos adversos, eles são relatados na literatura, tá? Com relação à policaprolactolona, mas tem alguns pontos que nós vamos reforçar sobre ela para que fique fixo para vocês realizarem a avaliação e para que vocês também entendam sobre o material, tá? Então, é importante que nós fixamos que é um material biocompatível, biodegradável, tá? A estrutura das suas microesferas é esférica, é lisa, tá? É homogênea, então ele tem aí uma estrutura que vai estimular uma resposta inflamatória, mas é uma resposta inflamatória controlada, não é exacerbada. O tamanho das suas microesferas, tá? Protegem o produto contra a fagocitose, por isso que o meu material ele vai ter uma durabilidade aí maior. Ele é apresentado hoje em 4 versões no mercado, com durabilidade de 1 até 4 anos, tá bom? Na apresentação, ele vai promover aí um processo de inflamação, de proliferação e de remodelação tecidual, tá? O planejamento vai depender aí do meu paciente, da análise, do estudo da face, tá bom? É muito importante sempre realizar uma anamnese adequada e verificar se o paciente ele se enquadra dentro das contraindicações, caso se enquadre, não realizar o procedimento, tá? E efeitos adversos, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nas intercorrências, ok? Então, essa aula para por aqui. Nós falamos um pouquinho sobre a policaprolactolona, suas propriedades químicas, indicações, efeitos adversos, contraindicações, estruturas, tá bom? Apresentação do mercado, tá? Então, vamos ficar por aqui. E o próximo bioestimulador que nós vamos falar é a hidroxapatita de cálcio no próximo vídeo.